de volta com o programa Vida Plena. Depois desse momento muito especial, momento ecumênico de oração, nós damos continuidade à nossa entrevista falando sobre envelhecimento saudável, cuidando das articulações. O nosso telefone para que você pergunte ao nosso especialista sobre este assunto é o 33586802, código de acesso 11. Estamos recebendo o fisioterapeuta acupunturista, Dr. Rodrigo Fortes, também professor mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, a USP. Doutora Rosimeire Guimarães, de Bom Jesus, no estado de São Paulo, ela diz o seguinte: meu filho tem o pé chato e há 15 anos ele usa palmilha. E pergunta, o que ele pode fazer para não sentir dor, já que isso não vem acontecendo? Ela diz que ele tem sentido dor e a palmilha aparentemente não tem resolvido o problema. Rosimeire? Isso. Veja bem, Rosimeire, há 15 anos já. Vamos supor, eu não tenho essa informação, mas vamos supor que a dor do seu filho é na coluna. Porque o que é o pé chato? O pé chato é o pé com o arco desabado. É quem pisa assim e gasta o lado de dentro do tênis. Tem gente que gasta o lado de fora, tem gente que gasta o lado de dentro. O pé chato gasta mais o lado de dentro do tênis. O seu filho pode, durante esses 15 anos, ter desenvolvido um problema postural, um desvio postural em virtude da base, porque o pé é a base do corpo. Se eu posiciono mal o pé, eu posiciono mal os joelhos, posiciono mal o quadril e posiciono mal a coluna. Então você vai subindo, tudo vai ficando desviado. Com o tempo você pode adquirir desvio postural em decorrência do pé estar mal posicionado. Então essa é a primeira hipótese da pergunta. Se for esse o problema, essa queixa da dor na coluna, o seu filho deve fazer um tratamento postural, porque a correção do arco plantar lá do pé ele já está fazendo com a palmilha. Se ele já faz a correção do arco plantar e continua com dor, deve-se procurar qual a gênese, ou seja, qual a falha mecânica no funcionamento da coluna. Algum músculo pode estar mais retraído, algum outro músculo um pouco mais enfraquecido, posicionando mal essa coluna, fazendo com que produza dor. Se a dor for no pé, no tornozelo ou no joelho, deve-se procurar a gênese, ou seja, o que está causando a dor nesta articulação onde dói. Ou se é o pé, pode ser uma inflamação na fáscia, na sola do pé. Isso deve ser tratado de forma adequada, pode ser utilizada a medicação, a fisioterapia, a acupuntura, diversas terapêuticas de tratamento podem ser empregadas a todos esses problemas que eu falei, desde a coluna até o pé. Se o problema for na coluna, tem que corrigir isso com um tratamento postural. Não adianta ficar tomando remédio. O remédio vai aliviar o sintoma, mas não vai recolocar a coluna no eixo adequado. O problema, exatamente. Certo, Rosimeire Guimarães, muito obrigada pela sua participação. Dúvida, você pode entrar em contato novamente conosco. Bom, e o Antônio Souza também ligou para o 3358-6802, código de acesso 11. Muito obrigada, Antônio. Doutor, ele é da cidade de São Paulo e ele diz o seguinte: sempre que subo escadas ou faço atividade física, meus joelhos estralam. Ele quer saber se isso é sinal de problemas. Antônio, o estalido do joelho, que é como nós chamamos, ele se dá pelo desgaste da cartilagem que recobre o joelho, que protege a articulação do joelho. Ela se desgasta e formam algumas fissuras, algumas rachaduras. Essas rachaduras é que fazem esse tequezinho que você ouve. Então, entre os ossos, entre aqueles ossos ali que estão no monitor, existe a cartilagem articular. De tanto que ela vai raspando, ela tem o osso de cima, naquele desenho de cima, tem o osso de cima e o osso de baixo, certo? Entre os dois existe uma estrutura, né? E essa estrutura nós damos o nome de cartilagem articular. Ela protege os ossos de cima contra o osso de baixo. Então, quando ela se desgasta, ela racha. Quando acontece a rachadura dessa articulação, nós temos esse tequezinho. Quando ela entra em contato, uma rachadura com a outra, acontece o teque. Por que na escada? Porque geralmente isso acontece no subir ou até mais no descer. Porque a desaceleração do movimento, para não deixar o meu joelho dobrar com tudo, eu preciso segurar, eu preciso desacelerar o movimento. A desaceleração aproxima muito os dois ossos. A força que um osso é jogado contra o outro é muito grande na desaceleração e produz esse tequezinho. Geralmente, esse estalido é acompanhado com uma dorzinha, faz pá, e na hora desse pá é uma dorzinha. O que se deve evitar? A escada é um veneno para o joelho, é um veneno para o joelho. Então, quem desce, sobe escada, vai sofrer artrose precoce, vai sofrer.
tá? Porque essa desaceleração é uma compressão muito forte na articulação. Quando repetida uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 300, 3.000, 30.000 vezes, aí nós temos uma diferença bem grande quando comparamos esse joelho àquele joelho de uma pessoa que não se expõe a essa mesma escada. Pois então, Antônio, se o seu joelho dói, procure um tratamento, porque ele pode estar desenvolvendo um processo inflamatório. Evite ficar subindo e descendo essa escada várias vezes. Então, se pode subir, já fazer tudo que tem para fazer lá em cima de uma vez, já faz. Então, não fica indo e voltando toda hora, porque senão ele vai desenvolver o desgaste precoce. E procurar fortalecer a musculatura da perna. Isso ajuda muito para prevenir o desgaste do joelho. Certo, Antônio, pergunta respondida. Muito obrigada pela sua participação. E você que quer também fazer a sua pergunta, o nosso telefone 3358-6802, código de acesso 11. Doutor, o senhor falava, por exemplo, do cuidado com a escada, a gente já falou dos exercícios e dos cuidados dentro de casa na hora de realizar uma atividade doméstica. Quais outras atividades do nosso dia a dia que acabam ocasionando lesões ou problemas para as articulações? Então, os digitadores crônicos, né? Hoje nós trabalhamos com computador, mas nós, infelizmente, esse computador entrou na nossa vida e a gente já estava num determinado momento, não houve uma preparação, uma educação para o uso dessa máquina fundamental hoje em dia. Então, os digitadores, por muito tempo, que passam horas atrás de um computador, que ficam digitando, vão desenvolver problemas nos braços, nas articulações, nos tendões, ficam sentados por mais de 40 minutos, né? Causa uma compressão muito grande nas vértebras da coluna. Nós temos 33 ossos empilhados um em cima do outro e um promove uma força muito grande sobre o outro quando nós estamos sentados. Então, as pessoas que permanecem muito tempo sentados, os vigias, os porteiros de edifício, os guardas que ficam muito tempo em pé, também desenvolvem problemas nas articulações do joelho e da coluna, porque sempre na mesma posição. Então, o fator fundamental entre todos esses é buscar estratégias para que se minimize isso. Então, a pessoa que vai ter que ficar ajoelhada em casa, põe uma almofadinha no chão, ajoelha em cima da almofada. Para que ajoelhar no chão? Quem fica muito tempo sentado digitando, tem que fazer pausas. A cada 40 minutos no relógio, levanta, anda durante uns 2 minutinhos, espreguiça, toma uma aguinha, um cafezinho e volta a sentar de novo. Então, o importante é não manter aquela mesma postura ou aquele mesmo movimento durante um período muito grande. Certo. Às vezes você tem aquela dorzinha ali, já está te mostrando, o corpo está te dizendo, olha, você está usando demais, para um pouquinho, que a gente não está aguentando, os tendões a dor dizendo. É esse alerta, no caso. É o alerta. Então, o corpo está te dizendo isso, o alarme foi soado. E você, às vezes, faz de conta que não está ouvindo o alarme. Eu vou terminar essa página aqui, depois eu paro. Depois que você para, você já provocou a lesão, o estrago já está feito. Bom, doutor, e no caso, por exemplo, todo mundo fala da importância da atividade física, daí o pessoal faz assim, tá, durante a semana não tem, então vou fazer aquele esporte de final de semana. Existem riscos também para os esportistas de final de semana? Olha, o esporte de final de semana é o ganha-pão do fisioterapeuta. Infelizmente, não deveria acontecer isso. Hoje, se um paciente me pergunta, se uma pessoa me pergunta, eu vou praticar o meu futebolzinho de sábado e domingo, né? Eu digo para ele assim, olha, é melhor você não fazer nada. Fica em casa, assista o futebol pela televisão, pega um amendoinzinho do lado e come, porque o risco é menor. Às vezes a gente ri, né? Fala, poxa vida, como isso, né? O pessoal está todo rindo aqui, fala, comer um amendoinzinho é melhor do que... O risco de se praticar o esporte 1 ou 2 vezes só no final de semana é muito grande. E o primeiro risco, e o risco fundamental, não é o risco do joelho, de torcer o joelho, de torcer o pé, é o risco de uma coisa chamada morte súbita, que é a falência do coração, é a parada cardíaca. Você imagina que você está no estúdio, seu coração está batendo em torno de 70 até 85 batimentos por minuto. Está bem calminho aqui, certo? E você fica uma semana inteira, passa horas aqui no estúdio, depois vai lá digitar, produzir o programa e tal. De repente, no sábado, você cisma que você vai fazer um esporte de final de semana. Aí, o indivíduo vai lá, naquele jogo de futebol, aquela pelada do final de semana,
né? Não alonga, não aquece, não faz nada, chega, antes, pronto pro coloca esporte. o uniforme, na primeira bola ele fala, toca para mim, o cara já joga lá longe, ele sai na disparada atrás da bola, o coração já sai pela boca, já logo de cara. Então ele coloca o coração dele para bater a 200 batimentos por minuto, 180, Sem 190, sem nenhum tipo de preparo. Então a máquina pode falir, o coração dele pode não aguentar bater tanto assim. Se quer praticar um esporte de final de semana, ótimo, desde que você faça uma caminhada bem acelerada, né? Uma atividade desportiva de fortalecimento, uma musculação, uma natação, pelo menos umas 2 vezes durante a semana. E daí você complementa no final de semana a sua atividade física. Desta forma, nós teremos uma atividade com um potencial de ser saudável. Certo. E doutor, no caso, quais tipos de atividades, para quem não quer prejudicar as articulações, seria o ideal? Para quem não quer prejudicar as articulações, a primeira coisa a se fazer, para a prática de qualquer atividade física, consulte um cardiologista. A primeira coisa a se fazer, antes de pensar nas articulações, antes de pensar em tudo mais. A partir do momento que o motor está funcionando bem, nós vamos pensar em que tipo de movimento faremos. Então, procurar saber se eu não tenho desgaste na articulação do joelho já precoce, se eu não tenho nenhuma alteração na coluna que possa me trazer um prejuízo no futuro. Mapeado tudo isso, nós podemos indicar a atividade física. O ideal é mesclar as atividades terrestres, que são fortalecimento muscular, musculação, alongamento, atividades em bicicleta ergométrica, esteira, a corrida para algumas pessoas. Mesclar isso com a atividade aquática, hidroginástica, natação. As atividades aquáticas são as atividades mais seguras para as articulações, devido à falta de impacto. Para você ter uma ideia, dentro d'água, com a água na altura dos mamilos, no peito, né, eu tenho um peso equivalente a 15% do meu peso corporal. Se eu peso 100 quilos dentro d'água com a água na altura do peito, cada articulação do meu joelho recebe somente 7,5 kg e não 50, como quando eu estou pisando no chão. Quando nós falamos da corrida, um fato importante é que numa corrida, a descarga de peso em cima de cada joelho, que a corrida, o que ela é? Uma sequência de saltos. Eu vou saltando com um pé, salto com o outro, vou aumentando a velocidade, eu tenho a corrida. Cada vez que eu descarrego o peso em cima de um joelho, eu posso chegar a meia tonelada de impacto, 500 quilos de impacto em cima do meu joelho. Você imagina isso para um joelho despreparado, com uma musculatura fraca, sem força muscular para suportar essa carga de impacto. Vai desenvolver alguma anomalia, alguma lesão na cartilagem do joelho com o tempo. Então, o ideal, de forma sensata, mesclar a atividade terrestre com a atividade aquática. Certo. Isso é o ideal. E fazer muito alongamento. Isso é importante demais. Tão importante quanto se movimentar é se alongar. Certo, doutor. E no caso, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Por exemplo, muitas pessoas utilizam tênis apropriados, colchões. Esse tipo de produto, eles ajudam de fato no cuidado com as articulações? Ajudam muito. Colchão tem prazo de validade. Para comprar um colchão, você deve olhar no selo do lado, que é o selo da densidade. Ele tem um selão grande. A densidade é o quanto de peso aquele colchão aguenta. Então, se eu tenho 80 quilos, eu tenho que procurar a densidade apropriada, tá? A cada 15 dias eu pego o colchão e viro assim, ó, pé para cabeça para o pé. A cada 15 dias. Certo. E a cada 2 meses fazendo isso, eu viro o colchão ao contrário. Aí eu passo frente e verso e começo a mesma coisa do outro lado, o mesmo processo, tá? O travesseiro, escolher um travesseiro em que a cabeça não fique assim quando você dorme, que preencha esse espaço entre o ombro e a orelha. Certo. Em relação ao tênis, nem sempre o mais caro é o tênis ideal. Chegue na loja e diga, eu quero fazer caminhada, que tênis você tem? Ele vai te dar um tênis de 100, um de 200, um de 300. Você coloca no seu pé, anda, veja aquele que está mais confortável para o seu pé e para o seu bolso. Então isso é o ideal, é o tênis ideal para você. Quem vai correr, procura um tênis para corrida. Agora, um ponto importante, volta às aulas. Mochila, peso da mochila, no máximo 10% do peso da criança. Uma criança de 30 quilos, 3 quilos, no máximo. O ideal é que fique abaixo dos 10%.
A alça, se é mochila de colocar nas costas, muito bem regulada, com a mochila encostada no dorso. Aquela mochila pendurada não pode. Lá em cima do bumbum não pode, porque aumenta a curvatura e a criança vai desenvolver problema no prazo de 1 a 2 anos. Se é o carrinho, cuidado com a alça do carrinho, porque às vezes põe um carrinho tão baixo que a criança fica assim. Isso é importante também, porque muitas pessoas falam assim, não vou ter problema na coluna, então compra o carrinho. Tem que ter esse cuidado Tem também. que ter esse cuidado. Mochila dos 2 lados, nunca de um lado só. E a alça do carrinho, de preferência, levar com as 2 mãos segurando para trás. Se for com uma mão, tem que trocar de uma para outra, senão vai desenvolver sobrecarga de um lado só do corpo. Então, esses cuidados são cuidados interessantes, que quando levados na vida afora, nós temos repercussões positivas em relação ao seu corpo. E qualquer problema, procurar um profissional em relação à postura, em relação à saúde das articulações. A gente começou falando de envelhecimento, terminou falando do cuidado na hora de levar as mochilas escolares, porque a gente aprendeu hoje, inclusive, que o cuidado com a postura, para ter uma vida equilibrada, é necessário toda uma vida com esses cuidados, com a atenção redobrada, não somente nas articulações, mas em toda a prática de exercícios e de atividades que você realiza no seu dia a dia. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço a você e a todos os nossos amigos que acompanharam. Cuidem dos seus joelhos e de suas colunas. Um grande abraço a todos. Estivemos conversando hoje com o fisioterapeuta acupunturista, doutor Rodrigo Fortes, também professor mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção, nós encaminharemos a sua pergunta ao nosso convidado. Telefone 3358-6802, código de acesso 11. Vida Plena vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. 1 da tarde, Boa Vontade Entrevista.